aniversário do seu marido. Você e alguns conhecidos estão comemorando em um bar. No começo da madrugada, vocês ficam sozinhos e começam uma discussão. Você não sabe o que vem a seguir. É o início do fim. Episódio 3, o caso. Em 2013, Tatiane se casou com Luiz Felipe Manweiler. Por 3 anos, o casal morou na Alemanha enquanto Manweiler concluía seu doutorado. Tati sentia que dia após dia, Luiz Felipe se tornava cada vez mais agressivo. No dia 22 de julho de 2018, Tatiane Spitzner foi morta pelo seu marido, em Guarapuava, no Paraná. Inicialmente, acreditava-se que a advogada teria falecido após uma queda da sacada no 4º andar do prédio onde morava com Manweiler. Até então, pouco se sabia da agressão cometida por Luiz Felipe naquela noite. Segundo câmeras de segurança, o casal começou uma discussão no começo da madrugada em um bar, local onde comemoravam o aniversário de Luiz Felipe. Ainda na rua, Manweiler começou a agredir Tatiane com socos e tapas. Ao chegar no estacionamento do prédio onde moravam, as agressões continuaram. Ele deferiu socos, tapas e chutes enquanto Tatiane corria para tentar sobreviver. Luiz Felipe conseguiu chegar até o elevador. As câmeras de segurança mostram Manweiler segurando Tatiane para ela não escapar. Ali, naquele local, Tatiane Spitzner era vista com vida pela última vez. Os vizinhos ouviram gritos de socorro, mas às 2h57 da madrugada, o corpo de Tatiane foi jogado pela sacada. Luiz Felipe desceu até o térreo, pegou o corpo da advogada e levou até o apartamento novamente. 11 minutos depois, os policiais chegaram, mas já era tarde demais. Tatiane estava morta e Manweiler havia fugido. Luiz Felipe fugiu em destino ao Paraguai, mas foi barrado pela Polícia Rodoviária Federal após o acidente de trânsito em São Miguel do Iguaçu, poucos quilômetros da fronteira entre Brasil e Paraguai. Como defesa, Manweiler afirmou que estava abalado, pois tinha acabado de ver sua esposa se suicidar. Após a perícia, os laudos apontaram que Tati teria falecido devido a uma asfixia mecânica, pouco tempo antes de ser jogada pela sacada. Foram 3 anos de angústia. Em 2021, a justiça finalmente foi feita. Luiz Felipe Manweiler foi condenado a 31 anos, 9 meses e 18 dias pelo homicídio qualificado da esposa e por fraude processual. Tatiane é uma voz por todas nós. Em honra a Tatiane, nossa convidada é Bruna Spitzner, vereadora de Guarapuava e prima de Tati. Bem-vinda, Bruna. Tatiane cresceram juntas? Sim, a Tati, na verdade, ela é a mais velha das primas, né? Nós somos em 13 primos. Ela é a terceira da linha, mas nós éramos em 5 meninas, né? Que moravam aqui em Guarapuava. A gente tem mais uma prima que mora em Curitiba. Mas éramos muito próximas, era uma escadinha, assim. Dava 1 ano de diferença uma pra outra, sabe? Então, a gente cresceu aprontando junto. Como era a relação de... Muito próxima. Muito próximo, nós sempre fomos muito unidas, desde pequenininhas, assim, nós 5 sempre tivemos uma relação de irmãs mesmo, tanto que as pessoas ainda achavam que fisicamente eu era irmã dela e meu irmão era irmão da irmã dela, eles são muito parecidos e eu era mais parecida com ela. Mas a gente sempre teve uma relação muito próxima, assim, inclusive ela me ajudou no meu divórcio para sair do meu relacionamento abusivo também. Pra você, como que foi crescer com ela? O que vocês gostavam de fazer? O que vocês faziam juntas? A gente só aprontava. A Tati era a cabeça que idealizava as nossas bagunças, né? A gente cresceu sempre... meu avô tinha uma chácara que a gente ia muito pra lá. E todas as brincadeiras, caça ao tesouro, ir nadar em rio, nadar no tanque de lama, tudo que a gente podia fazer, a gente fez, assim. A gente teve uma infância muito boa. De brincar no mato mesmo, e aí a gente aproveitou a nossa adolescência, indo pras baladas, saindo, conhecendo gente. Então cada fase foi vivida muito bem, assim. A Tati sempre foi uma inspiração muito grande para todas nós, por ser a prima mais velha, né? Então todo mundo se espelhava muito nela, né? Na trajetória dela, em como ela conseguiu construir as coisas. A Tati era muito criativa, muito inventiva, assim. Então, sempre tinha um teatro, um desfile, alguma coisa assim. Sempre foi muito, muito bom, assim. A gente teve uma infância muito boa mesmo. Como que foi pra você quando você descobriu o que aconteceu com ela naquela noite? A gente tava junto, né, na festa. Então, demorou bastante pra cair a ficha, assim. Eu acho que até hoje, na verdade, Pra mim parece que ela tá viajando. Em algum momento ela vai voltar, ela vai
reaparecer, porque como ela ficou 3 anos morando na Alemanha, então a gente ficou 3 anos separadas, né? A gente conversava bastante pelo WhatsApp, tinha o contato, tudo, mas o físico mesmo a gente não tinha, né, nesses 3 anos. Então, a sensação que ainda dá, mesmo 5 anos depois, é que em algum momento ela vai reaparecer. Mas foi um choque, né? Não consegui acreditar, porque foi menos de 3 horas de diferença que eu cheguei em casa e que a gente recebeu a ligação. Então, eu tinha praticamente acabado de deitar pra dormir, e aí o meu tio ligou desesperado pro meu pai, e eu não consegui entender. Primeiro eu achei que fosse meu irmão que tivesse sofrido um acidente, porque ele ficou na festa, né? Eu fui embora, ele ficou. E aí as coisas começaram a surgir, e claro, as pessoas que estão fora da situação às vezes acabam entendendo, recebendo informações maiores do que a gente que tá vivendo ali, né? Então, ao longo do dia que a gente foi entendendo o que tinha acontecido, que ele tinha jogado ela da sacada, que ele tinha trazido de volta, que ele tinha fugido. Na verdade, foram vários momentos de luto ao longo do dia, né? Conforme a gente vai lembrando, assim. Na verdade, o dia do velório dela é um grande borrão na minha cabeça. Eu escolhi apagar essa memória, né? Porque é difícil a gente reviver sempre a mesma coisa, né? Você falou que estava junto com ela, né? Algum pedido de ajuda, digamos assim, dela naquela noite? Não, naquela noite ela estava muito feliz, inclusive, sabe? Notei um distanciamento do Luiz Felipe. Ele ficou muito na dele, assim, e ficou eu, ela, a irmã dela e meu irmão mais próximos, assim. Ficou praticamente a noite toda juntos. O Luiz Felipe estava mais distante, estava mais na dele, assim, mas ela estava muito feliz. Tanto que aquele dia a gente dançou bastante. Ela olhou pra mim e disse: nossa, Bruni, fazia muito tempo que eu não ficava feliz desse jeito. Então eu acho que ela tinha tomado uma decisão de sair do relacionamento, né? Ela falou pra minha prima, a irmã dela, no dia, que ela queria o divórcio e tal, mas não deu tempo dela sair. A gente viu em algumas reportagens, né, sobre o julgamento que você estava presente. Então, qual que foi a sua sensação quando ele finalmente foi considerado culpado? Eu acho que foi de alívio por ela, sabe? Que depois de praticamente 3 anos, né, que demorou para sair o júri, a gente precisava reviver sempre as imagens, o dia, as dores que a gente sentiu. Ver ela sofrendo daquele jeito machuca muito, né? Porque infelizmente a sociedade ainda tira, né, o peso da culpa dele e coloca na família, né? Que como que vocês não viram o que estava acontecendo? Eu juro pra vocês que se eu tivesse a mentalidade na época que eu tenho hoje, seria muito mais fácil de enxergar os sinais. Mas é difícil, é muito difícil quando a gente tá dentro das situações também. E o júri foi uma tortura, né? O processo dos 7 dias de júri foi uma tortura, porque eles não respeitam a alma da vítima, né? Então eles mataram a Tati novamente aquele dia com as coisas que eles criaram sobre ela. E ela não tava nem lá pra se defender, né? Então é muito fácil você falar de uma pessoa que não tá ali pra contestar. Mas a hora que acabou foi uma sensação de que finalmente a gente podia colocar uma pedra, assim, em cima da dor de perder ela, da maneira como foi, que a justiça foi feita, sabe? As pessoas sempre falavam, foi uma vitória. Não foi, né? Vitória seria se a gente tivesse ela aqui e a gente não tivesse precisado passar pelo que a gente passou. Mas foi um alívio. Eu acho que a partir daquele momento a Tati conseguiu descansar de verdade, sabe? Porque é realmente torturante ver eles falarem coisas horríveis e a gente não poder nem contestar. Depois do falecimento da Tati, surgiu uma rede muito grande de apoio a mulheres aqui na cidade, né? Como que você vê essas redes? Eu acho que Guarapuava tem um diferencial muito grande no sentido de acolhimento das mulheres, sabe? Claro, a gente tem vários pontos para melhorar ainda, mas é um movimento que vem desde 2013, né? Então não é de agora e não foi só pela Tati. Mas eu acho que a Tati foi um divisor de águas, até no olhar que as pessoas tinham a respeito da violência doméstica, né? E a respeito do feminicídio também. Então, porque é muito estereotipado, né? Você falar da violência, porque você pensa que ela só acontece na periferia. Claro, ela acontece muito mais na periferia, né? Ela acontece muito mais entre as mulheres negras, com as mulheres negras. Mas eu acho que aquilo quebrou, assim,
a gente viu a violência, né, com os vídeos, a gente enxergou o desespero, a dor, foi muito palpável. Então eu acho que o grande divisor de águas foi que a sociedade entendeu que acontece todo dia, acontece com todas as mulheres, sabe? E isso fez criar, fortalecer, na verdade, o movimento que já existia em Guarapuava, né? Inclusive outras políticas públicas foram criadas, outros olhares voltaram para Guarapuava, porque vendo o que aconteceu com a Tati, parecia que, meu Deus do céu, a gente ia sair na esquina e ia ter uma mulher morta por esquina, né? Quando é muito velado ainda, muito subnotificado. Mas eu acho que fortaleceu muito o movimento que já tinha na cidade, né? As pessoas passaram a olhar para a causa da mulher com outros olhos. E como vereadora aqui da cidade, você aplicou alguma lei que de alguma forma ajuda essas mulheres? Como eu falei, a nossa rede sempre foi muito estruturada já, né? Então a gente já tinha uma lei da criação da rede de enfrentamento, a gente já tinha a criação da secretaria, a gente já tem o CRAM. Tudo que eu posso fazer enquanto vereadora é fortalecer esse movimento, enquanto procuradora da mulher também, né? As leis que eu sancionei nesses 2 anos de mandato, elas têm como um passo maior avançar na pauta, né? Porque eu acho que, eu acredito, e a gente vê isso nos números, que Guarapuava saiu, então, de 2013 do mapa da violência, né? Nós éramos uma das 100 cidades que mais matavam mulheres no Brasil. Era pelo menos uma por mês. E a gente chegou num cenário onde a gente conseguiu passar por um ano de pandemia sem nenhum feminicídio. Então, o grande referencial hoje em Guarapuava é que a gente saiu do estado de sobrevivência para um estado de avanço realmente, né? Então, o que eu posso fazer enquanto vereadora, no meu mandato, é fortalecer o que a gente já tem e andar mais para a emancipação dessas mulheres, na parte financeira, na parte social, com a distribuição dos absorventes, com incentivo para elas entrarem no mercado de trabalho, né? A lei mais voltada para o quesito da violência foi a lei que a gente criou para vedar a contratação de comissionados, estagiários, concursados, PSS, que tenham passagem pela Maria da Penha, né? Que tenham sido condenados pela lei de feminicídio ou pela Maria da Penha. Então, tanto Guarapuava quanto a Unicentro também adotou isso no edital deles, né? Para que nenhum homem que tenha, ou mulher, né, que tenha sido condenada por essas 2 leis possa adentrar o serviço público. Você e a Tati tinham quantos anos de diferença? A Tati tinha 29 quando ela faleceu e eu tinha 24. Você comentou que ela te ajudou a sair do teu relacionamento tóxico, né? Quando você estava dentro, pra gente falar um pouquinho mais sobre como a vítima tá dentro do relacionamento, como que ela te fez perceber que você estava no relacionamento tóxico? Eu acho que o meu relacionamento ele foi muito explícito, né? Mas também ninguém enxergava. Eram coisas muito veladas, né? Eu consegui sair a partir do momento que ele bateu no meu pai, que era pra ter sido eu, né? Então ali foi uma questão de eu parar, pensar e falar que não estava muito certo aquilo, né? Então, o processo do divórcio é difícil quando você tá dentro de um relacionamento abusivo com uma criança envolvida, né? Então, ela teve que me segurar bastante para eu ficar firme nas minhas decisões. E eu acho que ali também muita coisa despertou em nós duas, sabe? A Tati, por ser uma pessoa muito forte, eu acho que ela, além, claro, do amor que ela sentia pelo Luiz Felipe, é difícil de você se colocar no lugar de vítima, né? Você para e pensa, putz, eu virei estatística. Quando, na verdade, em algum momento, todos nós somos estatísticas, né? Porque a gente passa por um abuso, um assédio. É difícil, é triste, é muito triste falar isso, mas toda mulher, em algum momento da vida, passou e foi estatística. Então, só que é difícil a gente se reconhecer, né? Então, ela me ajudou nesse processo de me manter firme pra sair mesmo, pra conseguir me livrar daquilo que eu tava vivendo. E, claro, me culpo muito por não ter conseguido fazer o mesmo por ela, né? Você pode contextualizar, porque pelo menos eu não sei o dia que aconteceu o caso. Foi então no dia 22, né? Era madrugada do dia 22. A gente tava 22 de julho de 2018. A gente tava no box, que era aniversário do Luiz Felipe. No dia 21 era aniversário dele, né? E a gente ficou lá conversando, enfim, bebendo.
E ela tava feliz, esse dia ela tava feliz, tava bonita, assim, Tati sempre foi muito vaidosa. E aí eu fui embora, minha prima ficou com ela mais um pouco, eles saíram juntos, eu acho. Só que a Luana morava com meu tio no prédio da esquina do da Tati. Então o da Tati era aqui, a rua lateral, e meus tios moravam quase na frente, assim, no prédio de esquina. E aí era umas 5 e pouquinho da manhã, meu tio ligou pro meu pai, desesperado, e ele não conseguia falar o que tinha acontecido, né? Até que daí meu pai conseguiu entender. E eu fiquei sem acreditar, né? Pra mim, gente, eu tava com ela 3 horas atrás. Eu liguei pra minha prima. Eu lembro que a Luana tinha pedido pra eu ir buscar o Napoleão, que era o cachorrinho deles, né? Falei, meu Deus, Luana, são 5 horas da manhã, não faz sentido ter que buscar o Napoleão essa hora. Ela, não. E eu acho que ela tava num estado de choque muito grande, né? E ela falou assim, não, preciso que você vá porque o Luiz matou a Tati. Foi difícil a gente absorver aquilo que aconteceu, né? E aí meu pai ligou do IML, falando que realmente, ele tinha jogado ela da sacada. Até então a gente não sabia da asfixia, né? Porque o laudo foi mais tarde com relação à causa da morte dela. E aí daí pra frente o dia é um borrão pra mim, porque a gente foi pro IML, aí eu lembro que em algum momento da manhã a gente recebeu a notícia que tinham prendido ele, que ele tava preso. Aí velório, capela, pessoas e é um borrão assim muito grande, porque tinha muita gente. A Tati era uma pessoa muito querida por todo mundo, e aí as notícias começavam a vir e desencontravam as informações, e daí quando a gente viu as imagens da câmera foi também muito chocante para todo mundo. Eu acho que o ponto crucial desse processo assim foi a decisão dos meus tios de liberarem as imagens, né? Porque eu acho que se as pessoas não tivessem visto o que aconteceu antes, visto ela apanhar, ela correr, ele apagar ela, as pessoas teriam acreditado na tese do suicídio, né? Porque era o mais, sei lá, mais fácil de acreditar, né? E a decisão claro, para nós foi muito difícil, né? Ver e deixar que as pessoas vissem a Tati daquele jeito, né? O vídeo da queda é muito forte, o vídeo dele com ela no elevador é muito forte. Então, esse foi um ponto muito decisivo, assim, né? E ainda é inacreditável, na verdade. Mesmo vendo tudo, né? Mesmo sendo tudo muito palpável, é inacreditável. E o que você diria para as nossas ouvintes? Como que elas podem recorrer a alguma ajuda se elas estiverem vivenciando um relacionamento abusivo? O Arapaho tem uma rede muito importante de acolhimento, né? Nós temos o CRAN na Secretaria da Mulher, nós temos a Procuradoria da Mulher aqui, nós temos a Delegacia, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o NUMAP, né? Então, busque ajuda, de verdade. Eu falo que é um processo difícil para você buscar ajuda, porque é um processo interno, né? Como eu falei, de você se reconhecer como vítima, de você se reconhecer que tá ali naquele ambiente, naquele lugar. Tem o fator da violência patrimonial, tem o fator da violência psicológica, que é muito pior do que a violência física, porque ela te mata de dentro pra fora e ela demora muito tempo pra te matar. Seria muito mais fácil se a gente entrasse no primeiro encontro, o cara te desse um soco, a gente já falava, pronto, é abusivo, vou sair. Mas começa aos poucos, né? Esse é o padrão. Ligue no 180, ligue no 190. A nossa rede está pronta para o acolhimento, a gente está aqui para fazer você sair do ciclo e a gente tem muitos meios de conseguir tirar realmente, com a Casa Abrigo, com os cursos de emancipação financeira, com a transferência dessas mulheres para outras cidades quando você está no risco iminente de morte. Eu acho que o primeiro passo é buscar alguém que te ajude, é buscar alguém que te ajude a sair do ciclo, principalmente. O caso da Tatiane te incentivou a ser vereadora? Eu tô aqui por ela, na verdade. E eu sempre repito isso, né? Eu preferia não estar aqui. Preferia não estar onde eu tô hoje, se eu tivesse a Tati do meu lado. Mas eu acho que cada um tem um jeito de lidar com o luto, né?
Cada um na minha família lidou com o luto de uma forma e eu encontrei na luta um jeito de continuar, né? Então a Tati é o maior motivo de eu estar aqui hoje, né? Para que nenhuma família mais sinta o que a gente sente todos os dias, para que nenhuma mulher morra. Eu acho que cada mulher que morre é um pedacinho da gente que morre junto com ela. É muito triste pensar que a gente ainda é um dos países que mais mata mulheres no mundo. Então a gente tem um caminho muito longo pela frente nesse sentido, né? E o pouquinho que eu puder fazer para mudar essa realidade é o que eu vou continuar até o fim dos meus dias. Até porque eu tenho uma filha menina, né? Sim. Assim, só pra finalizar, a gente não entrou em contato com os pais da Tati, né? Mas você conseguiria dizer esse processo de descobrir que a filha deles foi vítima de feminicídio e que passou por esse processo de luto até chegar ele foi condenado? O luto, ele é todos os dias, né? Eu acho que pros meus tios são dias e dias. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que não tanto. Não é a ordem natural da vida, né? Um pai enterrar um filho e da maneira que foi. E como eu falei, logo ali que aconteceu, todo mundo tirava o foco da culpa de quem realmente tem culpa, que é o feminicida, né? Que é o Luiz Felipe, o assassino, e coloca na família. Mas como que o pai dela não enxergou? Se eles tinham uma relação tão próxima? Como que a mãe dela não viu? Como que as primas não conseguiram ajudar? É fácil, né, a gente colocar a culpa naqueles que estão em volta. Então, é um processo de culpa interna também, que acho que todos nós da família estamos passando por isso ainda, e não vai ser algo que vai mudar. A gente vai carregar com a gente isso pro resto da vida. Que realmente, a gente se pergunta como que a gente não ajudou. E pra eles, eu acho que o buraco da Tati é algo que não tem como ser preenchido mais, né? Então é você conviver, a gente muda. O olhar deles mudou muito, assim. Meus tios eram uns antes e agora eles são outras pessoas. E é um processo, né? O luto é um processo meio eterno, eu acho. E lidar com a saudade, né? A Tati, ela ocupava muitos lugares, ela era muito expansiva, então ficou um vazio muito grande, sabe? Em todo mundo. Então é difícil lidar com isso também. Você falou, né? Ela era bastante comunicativa, conversava com bastante gente. Quando ela começou a ficar com o Luiz Felipe, ela, tipo, se fechou? Ela deu Não. Eu acho que porque eles começaram em agosto e em dezembro eles já foram pra Alemanha, né? Pro doutorado dele. Então, os 3 primeiros anos de relacionamento, a gente teve muito pouco contato com os dois, né? Mas sempre que ele vinha junto pra Guarapava, o feminicida do agressor não tem cara, né? Ele é o cara legal, ele é o professor legal, ele é o cara bonito, né? Se assediador tivesse rosto, seria muito mais fácil pra gente fugir deles, né? Então, ele era uma pessoa muito querida, né? Inclusive, 2 semanas antes dele matar a Tati, ele estava deitado na minha cama com a minha filha. Sabe? São questões, assim, que... É por isso que é importante a gente falar sobre isso, para tirar o estereótipo de que o agressor, que o feminicida, que o assediador é aquele cara no beco escuro, com o capuz, que, sabe? Não, eles são as pessoas que estão andando com a gente, estão lecionando nas faculdades, que são, inclusive, pode ser um amigo nosso que a gente não faz ideia, sabe? E depois, quando eles começaram a conviver um pouco mais, que eles voltaram a morar em Guarapava, a gente começou a perceber alguns sinais. Mas como eu falei, se eu tivesse a visão naquela época que eu tenho hoje, seria mais fácil de compreender que o ciúme era excessivo, não era cuidado. Era uma forma de controle, né? O fato dele controlar as compras da Tati, que ela fazia com o dinheiro dela, era um controle também. Mas eu acho que a gente não tinha ideia, né? Em 2018 a gente falava muito menos sobre isso. Eu também demorei muito tempo para entender o que eu estava vivendo no meu casamento. Nunca fui agredida fisicamente, mas era um casamento abusivo, né? E é difícil, as pessoas até hoje não sabem, porque as pessoas levam em consideração que o relacionamento abusivo é só agressão física. Quando chuta, quando bate, quando belisca, quando deixa roxo, quando dá pra ver. E não é assim, né? Por isso que eu falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu conseguiria ter enxergado os sinais naquela época.
O sinal de alerta ia ter acendido, né? É muito também falta da sociedade explicar o que é. Falta muito ensinar no colégio, por exemplo, desde cedo, como que funciona o relacionamento abusivo. Eu acho que o combate à violência ele é um programa a longo prazo. As gerações que a gente tem hoje são muito mais difíceis de você remoldar. Mas as que estão vindo é muito mais difícil a gente moldá-las, né? Então, por exemplo, Maria da Penha nas escolas que a gente tem é um projeto lindo, porque ele fala sobre a violência abertamente com crianças de 9 anos, né? Mas é a longo prazo, a gente não vai colher os frutos agora, né? A gente vai colher daqui 30 anos, a gente vai colher vendo que esses meninos foram ensinados a não serem machistas, que o machismo é feio, que o machismo é errado, que tem como conversar sem ser violento, enfim. O combate à violência, eu acredito, né? Que as próximas gerações vão sofrer muito menos do que a gente sofre hoje, ou do que as nossas mães sofreram. É muito histórico e cultural, né? E quebrar esses papéis que foram construídos durante muitos anos é muito difícil. Você fala para sua filha sobre a Tati? Quando a Tati faleceu, a Bia tinha 2 anos. E ela estava numa fase que ela estava super apegada com a Tati, né? Então, eu tive que falar que a tia Tati virou uma estrelinha. Agora, conforme ela vai crescendo e eu vou explicando para ela as questões do mundo, né? Ensinando sobre o corpinho dela, sobre o abuso, às vezes vem à tona, né? E eu falo que a tia Tati, ela sofreu uma violência muito grande. Uma pessoa que amava, que ela amava muito, machucou muito ela, né? Mas eu também tenho muito tato, né, na hora de falar as coisas, porque é um trauma que ela vai carregar pro resto da vida se eu for muito direta, né? Então, sempre tem maneiras a gente conversar com as crianças sobre o que é violência, sobre o que pode, sobre o que não pode. E eu acho que isso fica guardadinho com elas pra sempre, sabe? Porque é algo que a gente vai rememorando, assim, ao longo da vida. Então, eu tento ser muito lúdica. Claro, com o passar do tempo, ela vai entender e vai saber o que aconteceu de verdade. Né? Ela vai ver, inclusive, porque se você pesquisar na internet, tá tudo lá, né? Então, ela vai ver, ela vai saber. Mas, aos poucos, ela vai entendendo. E o que ela guarda da Tati é muito bonito, sabe? Eu não quero perder isso. Então, ela guarda a figura da tia Tati. Ela vê uma estrela, ela fala que é a tia Tati. Eu quero manter isso nela até que ela chegue no momento em que ela vai enxergar o que aconteceu de verdade. E aí a gente vai ter a conversa, mãe e filha, do que aconteceu com a tia Tati. Mas eu preciso falar com ela sobre violência, né? Todo dia. É o meu trabalho também, né? Eu trabalho com isso todos os dias. E ela me pergunta o que eu faço. A Beatriz é uma criança muito curiosa. Ela vem aqui no gabinete, ela quer ver, ela quer saber, ela quer ir junto, sabe? Então, é legal, mas ao mesmo tempo é assustador enquanto mãe, sabe? Às vezes eu tenho vontade de colocar ela dentro de mim, né? Pra proteger do mundo. Mas não dá, né? A gente tem que ensinar ela a se defender, infelizmente. Agradecemos à convidada Bruna Spitzner por dividir um pouco do seu sentimento de luto e por nos relembrar que Tatiane é uma voz por todas nós. Precisamos lutar para que cada mulher tenha sua voz, e casos como o da Tati reforçam que não estamos sozinhas, nenhuma menos. Em caso de violência contra a mulher, Disque 180. Esse programa é produzido pelas alunas do 2º ano de jornalismo na disciplina de Rádio Jornal Laboratório da Universidade Estadual do Centro-Oeste, com apoio técnico de Volneide Souza e supervisão do professor Edgar Meleche.